Então, esses reflexos profundos, a gente também conhece eles por reflexos tendinosos, tá? São aqueles reflexos que a gente observa quando proporciona algum tipo de estímulo nos tendões dos músculos, e aí ocorre uma movimentação, né, do segmento, um movimento articular. Quando a gente fala em reflexo, né, a gente tem o estímulo e tem a resposta. Normalmente essa questão ela ocorre de que maneira? Tá? Esquecendo a parte de reflexo, vamos lá para a parte de sensibilidade, parte de motricidade. Quando eu recebo algum estímulo, né, na pele, enfim, em algum determinado segmento, o que acontece? Esse estímulo ele vai ser percebido pelos receptores, né, vai subir para a medula através da via sensitiva, para ser levado até o encéfalo para o processamento desse tipo de estímulo, desse tipo de informação, para que ele retorne novamente pela medula, pela via eferente, pela via motora e até chegar num determinado músculo, enfim, para ser executada alguma ação. Né? Quando a gente fala em reflexo, esse procedimento ele tem que acontecer de maneira ainda mais rápida. Tá? A comunicação entre as estruturas, entre os neurônios, ela deve ser ainda mais rápida. Então, de que maneira que acontece o reflexo, né? Lembra lá na anatomia, na neuroanatomia, que fora do sistema nervoso central a gente também tem alguns locais onde se concentram neurônios, né, em sistema nervoso periférico, especificamente falando lá na região da medula, né, a gente tem na parte sensitiva dela, na raiz sensitiva, a presença dos gânglios. Esses gânglios eles são compostos por corpos de neurônio, né? Então a gente tem neurônio no sistema nervoso periférico, fora do sistema nervoso central. Então o que acontece? Quando a gente precisa emitir algum reflexo, né? Precisa ser executado algum movimento de reflexo, eu vou receber o estímulo nos receptores e tudo mais. Esse estímulo vai passar pela via aferente normalmente, só que quando ele chegar no gânglio, ele já vai ser processado, ele não vai precisar subir pela medula até chegar no encéfalo e retornar novamente para a via eferente. Tá? Esse estímulo ele vai chegar no gânglio, ele vai ser processado e dali mesmo ele já vai ser passado para a via eferente, para a via motora, para retornar para o músculo e ser executado alguma ação. Tá? Por exemplo, quando você coloca lá o dedinho numa estrutura, num objeto quente, né? Automaticamente você vai ter um reflexo de retirar o dedo daquele local para que não gere uma queimadura, né? Então você colocou o dedo no objeto quente, recebeu um estímulo, esse estímulo veio pelo seu dedo através da via aferente, que é a via sensitiva, né? Chegou no gânglio, na medula, foi processado e da medula mesmo ele já retornou novamente pela via eferente, pela via motora, para chegar num determinado músculo e fazer com que você retirasse o dedo desse objeto quente para que não gerasse uma queimadura, né? Então, a gente conclui que os reflexos eles são mecanismos de defesa, né, do corpo e são processados, diferentemente das outras situações, diretamente nos gânglios medulares, tá? Para que ocorra-se uma resposta motora para esse estímulo sensitivo ainda mais rápido do que o normal. Aí a gente tem um exemplo aqui, né, desse outro ladinho aqui, do reflexo patelar, né? O paciente está na posição do reflexo, eu exerço o estímulo na região do tendão patelar, esse estímulo vem pela via aferente do músculo, sobe pela via sensitiva, a hora que ele chega na medula, né, ele é processado ali bonitinho, passa para a parte posterior, para a parte motora, para a via eferente e retorna para o músculo dali mesmo, para que o quadríceps gere a contração e eu tenha a reação do meu joelho sendo estendido. Tá? Então, esse estímulo ele é muito rápido. O envio do estímulo e a resposta motora, devido a essa incidência dos gânglios medulares ali. Como que funciona a avaliação desses reflexos profundos, né?
a gente divide eles em dois quadrantes, um quadrante superior e um quadrante inferior. Tá? Dá para se diferenciar isso aí como reflexos em membro superior e reflexo em membro inferior. Tem vários que podem ser executados, tá? Mas no dia a dia clínico da gente, nós utilizamos esses cinco músculos para percepção de reflexos motores, tá? Motores profundos. São executados lá no bíceps braquial, no músculo braquiorradial, no tríceps braquial, no quadríceps e no gastrocnêmio. Quando se trata de ortopedia, a gente normalmente utiliza esses 5 pontos aí para a questão da avaliação de reflexos motores do paciente. Né? Então a gente tem lá no quadrante superior, ó, o bíceps braquial, que vai corresponder à raiz nervosa de C5 e C6. Tá? Essa raiz nervosa aqui, ela corresponde ao músculo cutâneo. Então é esse cara aqui que é responsável por gerar esses reflexos no bíceps braquial. Ainda no quadrante superior, nós temos o braquiorradial, músculo braquiorradial, tá? É inervado pelo músculo radial também e corresponde à raiz nervosa ainda de C5, C6. E temos o tríceps braquial, tá? Também inervado pelo músculo radial e tem a sua raiz nervosa a nível de C7. No quadrante inferior nós temos o quadríceps, né, inervado pelo femoral, e a raiz dele é lá em C3, em L3 e L4. E logo abaixo o gastrocnêmio, tá? Inervado lá pela raiz nervosa de S1 e pelo nervo periférico isquiático, o tibial, tá? Região tibial. Então a gente vai ver aí como se avalia esses 5 músculos aí. Primeiro deles com relação à avaliação de quadrante superior. Tá? O primeiro músculo que a gente tem aí então é o bíceps braquial. Novamente, ele corresponde à raiz de C5 e C6 e o nervo periférico músculo cutâneo. Tá? Como que ocorre então? Como que eu faço para avaliar o reflexo do músculo do bíceps braquial? Né? O paciente ele vai estar provavelmente sentado, né? Preferivelmente sentado, braço dele semifletido, semiflexionado, e eu vou pegar o braço dele e vou palpar a região do cotovelo na parte anterior, nessa região aqui, até sentir o tendão do bíceps, tá? Essa regiãozinha na frente do cotovelo aqui, ó. Consegui palpar essa região, eu vou manter a falange distal do meu polegar nela, tá? Em cima dessa região, em cima do tendão. Segurei ali, fiz o apoio, eu vou pegar o meu martelinho e vou percutir em cima do meu dedo, em cima da falange distal do meu polegar, do meu dedão. Tá? Quando eu fizer essa percussão, o reflexo vai ser o quê? Vai ser um encurtamento do bíceps. Tá? Se o bíceps vai encurtar, o cotovelo vai fazer um estímulo de flexão. Tá? Eu vou ter uma leve flexão do cotovelo do meu paciente. Tem um videozinho aqui que vai ficar mais fácil de entender como que funciona. Só dar o play nele aqui. Segurou lá o cotovelo do paciente e fez a percussão na falange distal do meu próprio dedo, tá? Do meu próprio polegar. Sempre lembrar de testar bilateral. Quando a gente testa reflexo do paciente, a gente sempre testa bilateral. Tá? Qual que vai ser o sinal aí para dizer que está normal o reflexo? Ou vai ter um estímulo de flexão do cotovelo, ou eu vou perceber apenas uma contração do bíceps, tá? Do bíceps braquial do meu paciente. Isso aí quer dizer que é normal. Se eu não perceber nada disso, é sinal de alguma patologia, alguma coisa relacionada. Tá? Ainda no quadrante superior, então, a gente tem o músculo braquiorradial, tá? Inervado pelo nervo periférico radial, e a raiz dele corresponde a C5 e C6. Então esse músculo, ele é um músculo do antebraço, tá? O movimento dele aí, no caso, quando ele gera contração, né? Ele vai
gerar um movimento de pronação do antebraço. Lembra do prono e supino? Então ele vai gerar um movimento de pronação do antebraço, tá? O movimento normal dele. Então como que eu avalio esse reflexo? Meu paciente ainda vai estar sentado, tá? Na posição sentada. A posição do braço dele vai ser semelhante para verificação do reflexo do bíceps, só que dessa vez ele não vai estar com o braço supinado, tá? Com o antebraço supinado. Ele vai estar numa leve posição de pronação, quase que numa posição neutra com o braço, tá? A gente vai palpar mais ou menos 3 dedos acima do processo estiloide do rádio, tá? Palpa o processo estiloide do rádio, conta mais ou menos 3 dedos para cima dele e faz a percussão nessa região, tá? Do antebraço. Se for positivo, o estímulo que vai ocorrer vai ser de pronação. Tá? O paciente vai fazer uma leve pronação, estímulo de pronação no antebraço, assim como mostra no vídeo aqui. Ó. Reflexo braquiorradial ou estilo radial. Sustentando o antebraço do paciente em semipronação sobre o do examinador, percutir a região de aproximadamente 3 dedos do processo estiloide do rádio. Você irá observar um leve desvio ulnar do punho e pronação do antebraço. Faça a pesquisa bilateralmente. Sempre lembrar de testar dos dois lados, tá? A fim de verificar alguma patologia que possa estar instalada em um hemicorpo só do paciente.